Bem-vindos ao Jurassic Park. Esse aqui deveria estar extinto, né? Fala, cientistas de plantão! Hoje a gente vai falar sobre fósseis. Mas você sabe o que realmente é um fóssil? Os fósseis são restos ou vestígios de organismos preservados em rochas sedimentares há milhares de anos. Eles são evidências dos períodos mais antigos que um dia já fizeram parte da Terra. Eles são a base de estudo de paleontologia, que estuda a evolução das espécies antigas e sua interação com o ambiente da sua respectiva época. Mas como se forma um fóssil? Você me pergunta. Um fóssil sempre surge ao acaso, no caso de uma espécie, quando o organismo morre. Fungos e bactérias iniciam o processo de decomposição, até que o corpo é soterrado por várias camadas de sedimento que são movidos por forças externas, como a água e o vento. Depois de um tempo, o sedimento se solidifica e se compacta até que se transforma em uma rocha sedimentar. Assim, a fossilização está completa. Nossa, mas parece ser tão fácil assim, por que a gente não vê fóssil toda hora? Ha! Aí que você se engana. Além de, claro, estarem soterrados muitos e muitos metros abaixo da terra e ser muito difícil de serem encontrados, existem vários fatores que impedem a fossilização de algum vestígio. Em primeiro lugar, a camada de sedimentos deve cair antes que os fungos e bactérias tenham decomposto todo o organismo. Em segundo, os vários sedimentos devem ser bem finos, assim sendo menos suscetíveis à erosão. E finalmente, deve-se ter pouco oxigênio e baixa temperatura no solo, para evitar ao máximo a proliferação de micro-organismos. Tá, mas é só animal com osso que pode fossilizar? Bom, na verdade não. Animais, plantas e até micro-organismos, como também coisas não vivas, podem fossilizar. Bom, mas não é coisa que fossiliza não. Tem que haver partes fossilizáveis. Eu sei, parece meio confuso, mas já fez sentido. Para que ocorra o processo de fossilização, é necessário partes rígidas, resistentes ou porosas, como troncos, ossos e carapaças. São caracterizados como somatofósseis, que são basicamente os restos dos organismos. Mas isso não quer dizer que outras estruturas também não possam ser fossilizadas, como folhas e até temos fósseis de pólen. Porém, as condições para que isso ocorra são muito mais específicas, então é muito mais raro de encontrar esses tipos de estruturas. Mas é aquela parte de que seres vivos também podem fossilizar. Como assim? Eu sei, mas na paleontologia isso é conhecido como icnofósseis, que são os vestígios deixados por organismos durante sua vida. Esses icnofósseis podem ser pegadas, tocas, entre outras coisas. Só que isso parece ser menos importante do que achar um esqueleto fossilizado. Mas, na verdade, isso nos dá uma ideia muito boa de como uma espécie se organizava ou se comportava. Algo que é muito difícil de conseguir através de um esqueleto fossilizado. Tá, mas você deve estar pensando, por que só alguns fósseis ganham um spotlight, por exemplo, como os dinossauros ou ancestrais humanos? Bom, vocês têm que pensar que os fósseis também têm poder midiático. Mas também temos que entender que encontrar fósseis, especialmente aqueles antigos, é muito difícil e raro. Esses fósseis realmente têm que ter as condições necessárias para que possam ser formados, e você têm que sobreviver a diferentes agentes externos, como erosão, intemperismo, oxidação, agentes bacterianos, entre muitos outros agentes que podem completamente destruir ou danificar esses fósseis. Não é à toa que é estimado que muito menos do que 1% das espécies que vivem nos últimos 600 milhões de anos deixaram algum tipo de resquício. Por isso, quando achamos um fóssil em bom estado, é muito importante reconhecer e entender o quão importante isso é. Ao estudarmos fósseis e a fossilização, nós descobrimos mais sobre nós mesmos, sobre o mundo que nós vivemos e os animais e micro-organismos presentes neles. A biodiversidade dos fósseis são encontrados somente em pedras sedimentares, em rochas sedimentares. E eles podem ser dentes, unhas, qualquer coisa que demonstre que algo esteve ali, em forma de restos ou vestígios. Restos sendo restos deles, como dentes, pele, coisas desse tipo, e vestígios sendo pegadas, marcas de dentes e coisas semelhantes. Ei, e você sabia que alguns tecidos moles também podem se preservar nos fósseis?
Eu não estou falando só de pele e das penas que a gente já viu. Estou falando de algumas moléculas. E eu sei o que tu está pensando. Não dá para fazer o Jurassic Park, porque o DNA é uma molécula muito frágil. Geralmente o que a gente encontra é o colágeno, que é o que nos dá resistência na pele, alguns vasos sanguíneos e algumas moléculas mais resistentes. Infelizmente, o DNA não consegue se manter. Os únicos pedacinhos que a gente acha são tão pequenos que não dá para analisar aqui no laboratório. Mas mesmo assim, uma colega nossa da ciência, Mary Schweitzer, conseguiu olhar alguns trechinhos dentro de um osso de T-Rex. Nessa pesquisa foram encontradas até algumas moléculas de ferro dentro dos vasos sanguíneos desse dinossauro, mostrando que bioquimicamente ele é muito parecido com a gente, já que tem muito ferro no nosso sangue. Outra estrutura legal que foi encontrada é o osso medular. É uma estrutura dentro do osso que hoje em dia a gente só vê em aves. Mais uma prova para a teoria da evolução do Darwin, que mostra que as aves de hoje em dia são descendentes dos dinossauros grandes que viveram no passado. E se você gostou de aprender sobre os fósseis e os dinossauros, não esqueça que você pode aprender muito mais em um museu ou numa biblioteca. Aqui na descrição do vídeo a gente deixa algumas indicações aqui em Porto Alegre.